Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj ki jai. I'll translate for her. Okay. No problem. But we'll see the benefits. Pode? Não, tem problema. Nuestra clase estaba traduciendo y me regañaron. No hablen ustedes. Estoy traduciendo el traducir. Não, para mim não é problema. Olha, tudo certo. Pergunta? Bueno, si quieren pueden empezar con alguna pregunta, Maharaj. Si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano. Pero quizás una pregunta general, Maharaj. Bueno, hemos tenido la fortuna que nos ha dado muchas y valiosas instrucciones y especialmente quería ver si puede dar algunos consejos para los que están empezando, que algunos han conocido recién hoy, ¿no? Y ¿dónde está la madre Rosario? Se escapó ahorita. Ahí está. Ella está regresando de un buen tiempo. Pero entonces creo que es bueno para retomar, si usted quiere dar algunas instrucciones. Na realidade, nós outros todos estamos começando. Somos eternos estudantes, né? Não somos professores, não somos maestros. Estamos sempre nesse sendero, sempre há que aprender algo. Aunque mesmo os mais elevados têm que aprender. Então, uno aprende com as pessoas que estão praticando, isso é o melhor. Hoje em dia, temos também esta facilidade por internet. Uno pode associar-se, pode escutar. Então, no início, né, Krishna Bhakti Jima Mula Roy Sadhusanga significa que início Mula Roy é a raiz, a raiz de Bhakti é Sadhusanga. Então, se uno não tem Sadhusanga, não vai ter Bhakti. Então, meu maestro espiritual, de Patos da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, com 100 anos, dizia isso. Que o importante, o mais, a essência é estar com os devotos. Então, passe o que passe, nós outros sempre devemos estar com os devotos. Então, claro que temos que aprender, né, muitas coisas, mas a essência é sempre respeitar os devotos, respeitar as pessoas que estão praticando, que estão realmente nesse sendero, porque esse verso Trinapi Sunichana Tarupi Sahishuna Maninama Nadena Kirtanya Sadahari, que é verso que Chaitanya Mahaprabhu escreveu, que se diz que Krishnadas Kaviraj Goswami ele explica que esse verso tem que ser como enguirlandado, né, no nosso cuello, e esse verso significa que temos que ser mais humildes do que o pasto, mais tolerantes do que a árvore, entregar respeito a todos e não pedir respeito a si mesmo, para um mesmo. Então, isso é como a essência de toda a nossa filosofia, né? Nós outros estamos acá para isso. Isso é como também o termômetro. Nós outros vamos perceber que estamos avançando na consciência de Krishna quando nos sentimos os mais desqualificados. Então, isso é muito importante. Então, desde o início, temos que ter humildade. Se não mantenemos a humildade, não vamos avançar nunca. Então, claro, no início,
Principalmente no início, temos que já começar assim, começar bem, não? Como se explica, começar com essa atitude de muita humildade. E eu estou para aprender, não? Como Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele era um guru muito elevado. E quando em Suvyasa Puja, ele dijo, todos vocês são meus gurus, né? São meus prabhus, meus senhores. Eu estou aprendendo com vocês, porque vocês estão me obrigando a falar. Então, por isso esse Vyasa Puja, esse discurso foi muito famoso, né? Ele dizia: a hora de eu estou cá sentado numa plataforma mais elevada e me sinto como uma bestia. Será? O que você estava falando? Então, um Vaishnava, um transcendentalista, ele não tem essa, esse sentimento de superioridade, né? Então, se nós outros aprendemos isso desde o início, então nossa vida espiritual será um sucesso. Nós outros vamos seguir adiante, porque somente a humildade pode manter um no processo, né? Porque isso é como o que atrai Krishna, né, da humildade. E lá, humildade é genuína, não na humildade forçada. Forçada? Não humildade genuína. Uno tem que se sentir mesmo como Krishnadas Kaviraj Goswami mesmo ele diz, eu sou como um gusano, sou pior que um gusano no excremento. Por quê? Porque o gusano no excremento ele quer sair do excremento. Eu não quero sair, quero estar aí no excremento. Ele estava, ele disse, quem pronuncia meu nome vai perder todos os créditos piedosos, os punhas, vai perder isso. E isso é como, isso ele dizia, pero não dizia da boca para fora. Dizia, realmente ele sentia isso. Então, um Vaishnava, o único orgulho de um Vaishnava, o pratista de um Vaishnava é a humildade. Humildade. Quando se sente, por exemplo, eu vou me sentir orgulhoso de minha humildade, né? Como Haridas Thakur, ele não nasceu numa família hindu, ele nasceu numa família muçulmana, né? Muçulmana? E ele, por isso ele se sentia como desqualificado para muitas coisas, pero ele foi o devoto mais avançado, mais elevado, o Namacharya, nosso Namacharya. Ele, imagina, ele não entrava no templo do Senhor Jagannatha, não ia ao templo do Jagannatha, porque aí estavam os pujaris, e como ele não tinha um nascimento hindu, se sentia muito desqualificado, aunque era muito elevado. E Chaitanya Mahaprabhu é Jagannatha que caminha, que é o Senhor que caminha, e no Siddha onde estava praticando bhajana, para todo dia para todos os dias encontrar a Ele, né? Então, nós outros vemos isso, né? Que que em realidade somos todos iguais. Isso meu Gurudeva também falava, né? Muitas vezes ele espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele agarrava um assim e dizia: Baba, somos todos iguais, somos todos iguais. Esse era seu sentimento. E imagina, ele nasceu numa família bramínica, muito elevado, sempre Nashtika Brahmachari, significa que nunca teve uma mulher, nunca teve um contato com uma mulher, nunca cometeu nenhum pecado, nunca, nada, era como perfeito, não? 60 anos escrevendo livros, não sabia o Shastra, era como uma enciclopédia viva, cantando suas rondas sempre, não? 64 mínimo cantava.
E com Prabhupada, tu associado com Prabhupada Bhaktisiddhanta desde jovem, e sempre se manteve com esse espírito de humildade. Imagina quando disseram um Vyasa Puja para ele, com a celebração, ele tinha 100 anos nesse momento. Então, foi muito emocionante mirar a ele, hablando, né, haciendo su discurso. Primeiro, foi como la mitad do discurso praticamente estava se desculpando, que já estava velho, não conseguia citar os shastras. Pero mentira, ele citava muito shastra, tinha muita memória todavia. E ele dizia, a hora, porque nesse momento muitos discípulos ocidentais haviam venido para comemorar su Vyasa Puja, né? Su cumpleaños, né? E com muitas flores, não, com muitas guirlandas estavam. E ele dizia: essas flores não são para mim, são para meu guru. Não, eu me sinto como, eu sou como um perro um perro que está abaixo da mesa de seu dono e algo cai da mesa de seu dono, né? Sim, as flores estão caindo ao suelo e o perro está allá correndo isso, né? Então sou como um perro. Assim, eu estava lendo isso uma coisa que era emocionante, emotivo, né? Escutar isso, né? Quando os outros vemos os Vaishnavas assim tão humildes, né? Isso é o que mais anima uno a seguir no caminho. Então, meu conselho é sempre no início, até o final, manter na humildade. E estar sempre com os devotos, sempre estar orando a Krishna para nos manter na associação dos devotos. Eu penso, esse é o conselho que eu dou. Sim? Una relación entre Bhakti, respeto y amor. Bhakti, respeito e amor. Então, Bhakti significa amor. Então, se uno tem, em realidade, em todas as tradições, há amor. Há amor. E o Bhakti é algo que é inerente à diva, à alma. Então, uma característica da alma é que tem amor. Somente que esse amor está encoberto. Uno não pode, agora nós outros não podemos experimentar o amor porque ele está encoberto. O amor não. Nós outros agora temos luxúria, que é como é um amor mundano. Então nós outros estamos muito animados por as coisas mundanas, porque as coisas mundanas podem satisfazer nossos desejos. Isso se chama luxúria. Então nós outros temos que transformar-se. É amor, é luxúria em amor. Essa é a ideia. Luxúria, a cama tem cama, é a luxúria material. Isso é como é algo que não satisfaz nossos desejos. E o amor, esse amor nos llena de bem-aventurança, o amor verdadeiro, esse amor abnegado. Então, por isso, o amor é extremamente abnegado. Então, o amor é extremamente sacrificado. Uno se sacrifica por objeto do seu amor, como na madre, por exemplo, que é o amor, que é a coisa mais cerca de amor verdadeiro, é o amor de uma madre que não pensa no sacrifício que entregar sua vida a seu filho, né? Isso é um amor abnegado, né? Então, se o amor e se nós outros temos amor, nós outros temos respeito por todas as entidades viventes, entende? Isso é o amor verdadeiro, porque uno não está discriminando.
Ah, você é homem, você é mulher, você é muçulmano, você é cristiano. Não, nós outros somos todos iguais. Somos almas eternamente conectadas a Krishna. E Krishna é Padre. Então, nós outros temos que chamamos de Sanatana Dharma. Sanatana Dharma é como a eterna função da alma, que é, desarrollar bem-aventurança. Então, isso é a natureza da alma. Por agora, nós outros não estamos com essa. Nós outros o Dharma, a natureza de nossa jiva, de nossa alma, está corrompida, entende? Corrompida. Como, por exemplo, na natureza de água. La natureza da água é fluir, não? Fluir. Pero quando a água se conecta com temperaturas baixas, se congela. Então, nesse estado sólido, a água não pode fluir. E da mesma maneira, da mesma forma, agora nós outros estamos nos associando com a matéria e não podemos experimentar bem-aventurança. Por quê? Porque nós outros não temos, estamos em um estado completamente antinatural. Você não é nossa natureza se atrair por as coisas materiais. Então, por isso não conseguimos fluir no amor. Então, por isso não temos respeito, consideração a los demás e incluso a los animais também, não? A natureza, não? Por exemplo, Vasudeva Datta era um devoto muito especial de Krishna. E ele tinha lepra, não? Uma enfermidade na pele. E quando ele se encontrou com Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu lo mirou e ele, o que ele fazia? Os Goswamis estavam comendo, não? Su corpo, su pele. E os Goswamis estavam caindo ao suelo. E ele corria os Goswamis e lo ponia de novo em su pele. Porque ele sentia compaixão por los Goswamis, né? Imagina. Então, Chaitanya Mahaprabhu mirou isso e disse: Uau, você é incrível. Você é o mais compassivo, sua humildade é uma coisa impressionante. Então, Chaitanya Mahaprabhu disse: pide uma bendição. Aí Mahaprabhu, como lo agarrou. Lo agarrou. E no momento que ele lo agarrou, Vasudeva Datta, seu corpo foi transformado. Agora já não tinha mais essa enfermidade. E agora era muito atrativo, não? Sim, muito sim, luminoso. E nesse momento ele estava com medo. Ele disse: antes as pessoas tinham um certo, como asco, se diz como asco, você entende? De mim, porque eu estava com gusanos no corpo, não? Estavam sangrando. A hora, a gente, eu estou com medo de Maia. E Mahaprabhu disse: não é problema, você não tem que ter medo de Maia. Pero eu vou regalar uma bendição. Pida algo. Ele disse: eu quero ir ao inferno. E eu quero estar no inferno sofrendo por todas as reações pecaminosas de todas as entidades viventes. E quero estar no inferno por esse tempo, né? Que todas as entidades viventes não vão ao inferno para que eu possa estar no inferno e como sofrendo as reações pecaminosas de cada um. Jesus Mahaprabhu diz: não, você não necessita ir ao inferno. Simplesmente por seu desejo, todas as entidades viventes vão ser liberadas, né? Então, isso é como essa compaixão, essa consideração que o Bhakti tem por todas as entidades viventes. Então, se uma pessoa pratica Bhakti, naturalmente vai ser compassivo, vai ser respeitoso com tudo, né? Ele como entende que todos
todos os seres estão conectados a Krishna. Todos os seres têm uma conexão eterna com Krishna e todas as entidades viventes estão estabelecendo sua relação com Krishna. Então, um Vaishnava é sempre um amigo, um praticante de Bhakti Yoga, ele sempre quer ajudar os demais. E, incluso, ele está sacrificando-se por os demais, né? Porque ele mesmo não pensa muito em si mesmo. Diz, para Dukkha Dukhi, ele está sofrendo com o sofrimento dos demais. Isso é como a compaixão Vaishnava, extrema, não? E nós outros estamos pensando que o Bhakti pode solucionar todos os problemas. Todos os problemas têm solução com o Bhakti. Por quê? Se diz, né? Yasmin tuste jagatushta. Se você satisfaz a Krishna, todo o universo vai estar satisfeito. Então, o que agora hace falta é amor, não? Compaixão, ou seja, uma conexão amorosa com Deus, com Cristo. Se as pessoas tivessem essa compaixão, tivessem esse relacionamento amoroso com Deus, tudo seria perfeito, não? Aunque nós outros podemos pensar que realmente em Kali Yuga é muito difícil, não? As pessoas não conseguem se atrair por o amor verdadeiro, porque estão se atraindo por coisas completamente egóicas, egoístas, não? E solamente estão pensando em explotar. Então, o problema do mundo material é a explotação, porque um ser está explotando o outro, né? Arrastani Sahastaniya Padani Chatushpadam Faguni Datra Mahatana Divodivasya Divana. Um ser está sendo comida para outro, não? O mais forte está derrotando o mais débil, né? Débil. Esse é o grande problema, não? Que existe no mundo material. Mas nós outros não queremos participar desse problema. Nós outros queremos ser a solução para esse problema. Então, quando você pratica Bhakti, naturalmente você vai estar como interessado em entregar, em doar-se para os demais, né? Você vai estar muito preocupado com o sofrimento, o verdadeiro sofrimento dos demais. Porque o sofrimento das pessoas não é um sofrimento material. Esse sofrimento material não adelanta simplesmente resolver, não? É sofrimento material, acabar com o sofrimento material. Os outros teremos que terminar com o sofrimento espiritual, né? Porque, por exemplo, se eu termino eu nunca vou conseguir terminar com o sofrimento material. É como, por exemplo, uma pessoa que está se ahogando, né, no rio, e você vai ajudá-la e consegue salvar sua casaca, né? Sua jaqueta, e você está comemorando, pero ela se foi. É mais ou menos isso. Então, os outros, como disse Jesus Cristo, lhe disse, de que adianta ganhar o mundo se uno perde a alma. Então, a alma é o ponto principal. Os outros deveríamos tentar viver no plano da alma, pensar no plano da alma. E pensar no plano da alma significa que todos os demais propósitos vão estar satisfeitos, porque você buscou o plano da alma. Ou seja, o Bhakti é para isso. O Bhakti realmente consegue. Quando tu não pratica Bhakti, consegue a perfeição. É como, por exemplo, quando uno vai nutrir uma planta, você vai na raiz, não, você não vai nas hojas, você não vai nas ramas, você vai na raiz, porque quando você alimenta a raiz, os outros elementos da planta estão também alimentados, nutridos, né? Então, por isso, nós outros estamos pensando no centro, que é Krishna. Se você satisfaz esse centro, então a circunferência automaticamente vai estar satisfeita. I have a question. How, in a practical way, can we
practice humility? Because I understand the rationality, but is if somebody does something, I perceive that it's against me. Maybe it's not, but I perceive it that way, and I become angry. And yes, there's different ways I can deal with that, but it doesn't change the fact that I was angry. And I prayed to Gurudev about it, I prayed to Krishna about it, I put it in the fire, all of these things. It hasn't changed at all. I'm just wondering how I can practice better humility, because I think if I was really humble, I wouldn't be getting angry. Traduz. Bueno, ella dice que ella entiende que debe ser humilde, comprende el verso, pero cuando es provocada se enoja y no sabe cómo va a transformar. Ella ora a Gurudeva, ella pide, pero no siente que realmente se transforma. ¿Cómo podría ella poder experimentar la humildad? Sí, no é fácil ser humilde. Ser humilde. La humildad é algo que é como uma consequência de sua prática. Quanto mais uno pratica, mais uno vai ser humilde. Então, a humildade não é uma coisa... Claro que uno pode, por exemplo, imitar a humildade. ¿Por quê? Porque a imitação de uma coisa boa, em geral, é uma coisa boa. Então, por exemplo, se eu não sou humilde, pero se imito a humildade, se intento ser humilde, isso já é algo, não? Então, quando nós outros pensamos em ser humildes, pensamos que toda a prática vai nos levar a isso, não o contrário, porque senão a humildade vai ser algo artificial. A humildade vai ser algo que realmente não está conectada com a devoção. E nós outros temos que ser humildes com os devotos, principalmente, né? Com os devotos. Claro, respeitamos todas as entidades viventes, mas a humildade Vaishnava está relacionada a los Vaishnavas, as pessoas que realmente estão estabelecidas na plataforma espiritual. Então, isso é verdadeira humildade. Então, por exemplo, se eu quero ser humilde, eu vou a me esforçar para servir a los Vaishnavas, porque o serviço é uma maneira de se estabelecer no plano da humildade. Se uno pensa, como vou ser humilde? Não? Claro, você vai praticar, não? Isso levar também, levar acercar-se, você vai acercar-se da humildade através da prática, mas o serviço é muito importante, o serviço aos Vaishnavas. Quando uno sirve aos Vaishnavas, você automaticamente vai estar na plataforma, vai estar se acercando da plataforma da humildade. Nós outros teremos o caso de Madhavendra Puripada. Madhavendra Puripada era um grande Vaishnava, né? E Ishvara Puri o servia. Então, ele, nos seus últimos dias de vida, assim, no final de sua vida, Madhavendra Puri Pada era auxiliado por Ishvara Puri. Ishvara Puri lo hacía todos os arreglos para que ele estivesse de uma maneira confortável. Incluso se diz que ele lo limpiava quando ele ia ao banho, coisas assim. Ishvara Puri depois se tornou o guru de Chaitanya Mahaprabhu. E nós outros vemos que Ramachandra Puri, por exemplo, que era irmão espiritual de Ishvara Puri, era discípulo também de Madhavendra Puri, em um momento que Madhavendra Puri estava manifestando seus passatempos finais, ele dizia: eu não consegui estava se lamentando, né, espiritualmente. Ele demonstrava uma lamentação espiritual, né? Porque estava com um sentimento de separação, de pralamba. E Ramachandra Puri dizia: que passa, Gurudev? Brahmanda Brahmite, Kona Bhagavan Diva.
É, não, ele dizia como nós outros estamos aí nesse Brahmanda, pero você, por que você está se lamentando? Não tem que lamentar-se, né? Nesse momento, você tem que pensar em sair desse universo, né? E aí ele disse, Brahmabhuta Prashanatma Nashochatina Kankishati Samaha Sarva Bhuteshu Mabhakti Labhate Parani. Esse verso explica a posição do Atmarama, que você tem que, não pode lamentar-se. Como isso, Gurudev? O que passa? E nesse momento, não pode lamentar-se, não pode, né? Isso é como a felicidade de Atmarama. Nesse momento, Madhavendra Puri lo rechaçou, não queria mais vê-lo. E Ramachandra Puri acabou ofendendo a Chaitanya Mahaprabhu. Então, nós outros vemos, por exemplo, o caso de um Shupasala Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj. Eu escutei de um sannyasi, né, que lo viu cuidar de Gurudeva, um Shupasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Ele lo estava servindo até o final, né? E esse sannyasi estava em sua peça e perguntou a um Shupasala Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj sobre um verso do Bhakti Rasamrita Sindhu, não? Um verso é que ele tinha uma certa dúvida. E Gurudev e um Shupasala Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj disse: eu nunca li o Bhakti Rasamrita Sindhu, nunca li, não? Pero havia outro sannyasi aí que era muito erudito, incluso tinha um nascimento bramínico, e ele disse, meu nascimento é superior ao nascimento de meu Gurudeva, né? O nascimento de Gurudeva tem um nascimento bramínico, isso é em relação à casta, ao Varnashram, né? E ele disse, incluso meu nascimento é superior a de Gurudeva, né? Eu tenho um nascimento superior a dele, não? Sim. E ele sabia muito Shastra, era muito erudito, e ele disse, e no momento que antes de Gurudeva partir, uns anos antes, Gurudeva elegeu a Vishnupada Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami Maharaj como sucessor, né? E isso causou muito lhe molestou muito a esse outro sannyasi que era muito erudito, que ele pensava que ele deveria ser o sucessor. Por quê? Porque ele estava sempre citando versos, quando Gurudeva se olvidava de um verso, ele citava, e Gurudeva o enviou para estudar Siddhanta, filosofia de outras sampradayas. Era uma pessoa muito erudita, muito capaz, pero a quem Gurudeva elegeu para ser seu sucessor foi uma pessoa que não venia de uma família bramínica. Vamos passar pela Bhakti Vibhuda Bodhana Goswami não venia de uma família bramínica. E esse outro sannyasi que venia de uma família bramínica dizia, não, eu tenho que ser sucessor, porque eu venho de uma família bramínica, né? Pero ele foi, ao final, enfim, cometeu uma ofensa, foi rechaçado, né? Então, nós outros vemos que a humildade em servir a humildade, não consigo humildade servindo os Vaishnavas, né? Porque por uma vez, vamos falar, bom, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele ligou a uma parcela, não? Era uma parcela, e ele ligou de alto, né? Que ele se deslocava de alto, e quando ele ligou na parcela, uma pessoa bem assim, como um zamidar, como se diz, um terra-tenente, acá. Então ele ligou aí, e essa pessoa, né, terra-tenente, ligou assim, estava como bem vestido, com sucurta, uma roupa assim bem elegante, né, para a festa, né? Tudo de branco assim. Ligou, e quando ligou, ele prestou Dandavat, Shastanga Dandavat, que significa que com 6 partes do corpo ele estava prostrado no suelo, não? Cabeça, os pés, enfim, as mãos, e se empapou de lama, não? E quando o Prabhupada viu isso, ele disse, o que está sendo, Prabhupada? Por que está sendo assim? Por que está sendo isso? Não, imagina, deveria, Prabhupada, por que somente você não prestou uma reverência assim, não? Uma coisa assim. E ele disse, por que Dandavat
és mi único tesouro que tenho, não? Então ele não pensou duas vezes, ele simplesmente se lançou ao suelo. Então nós outros, se queremos desenvolver humildade, coisa que não temos, como você diz, não? Você quer ser humilde, mas não consegue. Você tem que servir a los Vaishnavas, porque servir a los Vaishnavas significa desenvolver humildade, né? E continuar praticando sadhana bhakti. Por quê? Porque a prática de sadhana bhakti é um serviço a los Vaishnavas. Então, o guru vai estar muito satisfeito quando você canta Santo Nome. O que mais satisfaz o guru quando você canta o Santo Nome e através do guru que uno vai ser humilde, né? Então, como se diz, quando o Gurudeva nos entrega uma gota de sua graça, você vai poder desenvolver humildade. Entende? Então, desenvolver a verdadeira humildade é uma graça, graça de Guru, de Sadhu. Então, Guru e Sadhu nos vão dar a possibilidade de desenvolver humildade. Então, por isso, quando nós outros estamos cerca do Guru, cerca do Sadhu, nós outros vamos servir e não somente algo físico, pero de sentimento mesmo, né? Uno vai querer entregar-se a esse aspecto superior e isso nos vai dar a oportunidade para desenvolver a humildade. Né? Maharaj, ¿qué consejo daría para cuando hay conflictos entre devotos? Por ejemplo, digamos, yo quiero ir a un programa que vamos a hacer, pero si otra persona va, entonces ya no voy porque no quiero asociarme con esas personas por cualquier motivo. Son más bajos que yo, son más orgullosos que yo, tienen más dinero, menos dinero, cualquier consideración externa. ¿Qué sería la solución para esta mentalidad? Essa é uma mentalidade muito canista, essa é uma mentalidade muito neófita, né? Então, por quê? Porque a consciência de Krishna, o movimento do Chaitanya Mahaprabhu, é o Sankirtana. E Sankirtana significa San, todos. Sankirtana, todos juntos, praticando Bhakti. Em Bhakti não há espaço para esse tipo de discriminação. Eu não vou allá porque não me gusta. Em realidade, nós outros temos que ir allá e aunque há umas certas desacertos, né? Entre quizá, e isso é natural, por exemplo, eu não vou a mim não é que um não tem que lhe cair bem a todos, né? Não. Pero ser respeitado como devoto, como Vaishnava. Então, aunque ele não seja um Vaishnava muito elevado, você tem que mirar as buenas qualidades dessa pessoa. Né? Porque isso é o mais importante, apreciar todo o serviço que um Vaishnava, que um aspirante a Vaishnava, uma pessoa que tem uma conexão com Cristo está sendo para Cristo, apreciar. Isso é muito importante. Por exemplo, Jagannatha Das Maharaj, ele era um grande devoto e ele, quando seus servos iam de trazer la prachada, sua comida, né? Ele primeiro ele queria que alimentara os perros, né? Porque ele dizia, esses são danvas, eles são residentes do Dan sagrado. Tem que alimentá-los, vamos alimentá-los, né? Então é como, imagina se os perros são considerados, né? E por exemplo, uma vez também contou um espaço pela Bhakti Buddha Chamaraj, ele conta que estava aí no início aí em Maia, era o início da mata aí, solamente uma construção que era dividida em duas partes, uma coisa assim bem. E aí, em um momento, eles receberam uns invitados, né? Um espaço pela Bhakti Pramod Puri Chamaraj. E ele disse, tem que ser prachada, e quantos somos, né? Em pessoa, quantos somos, né? Aí haviam como, não sei, como 4, 5 invitados, pelo Gurudev, de quantos somos? Aí uns passam lá, Bibud Bodhana, chamaram, somos nós outros 2, mais um brahmachari, e mais 4 invitados, aí ele contou, ele disse, não,
e havia um montão de perros, e eles, tem que contar eles também. Você não está contando eles? Imagina. E isso era, e para ele foi muito importante isso com muita convicção. Eles também eles têm que contá-los, né? Não pode realmente. Então nós outros não podemos discriminar. Imagina se um perro é importante para nós outros, não? Ou seja, se nós outros consideramos a um perro e que falar de um devoto, de uma pessoa, então se não podemos por um sentimento, né? Egoísta, como aí coberto por la envidia, não? Deixar que Bhakti seja como destruído, né? Porque em realidade nós outros somos poucos, né? Ou seja, dificilmente uma alma se atrai por la consciência de Krishna. Ou seja, Krishna explica dentre milhares e milhares, né? Manusharam Sahasreshu, dentre milhares e milhares, uma pessoa pode pensar em moksha, em liberação, e dentre 10 milhas, que só um não vai pensar em praticar o bhakti. Então, nós podemos perceber que naturalmente somos poucos. E se uma alma está querendo participar de um programa, imagina, quão afortunada eres. Então, nós temos que pensar assim, que essa pessoa tem a oportunidade de conexão com Krishna e eu também la tenho e todo isso é um momento que nós outros temos que olvidar as diferenças. Isso não acontece somente num plano ocidental, pessoas que não têm tanta experiência na vida espiritual, incluso pessoas devotos, discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, tinham também suas diferenças, e quando Prabhupada Bhaktisiddhanta mirava as diferenças, quando ele mirava que havia certa animosidade de um para o outro, ele pedia que, quando ele percebia isso, ele pedia em Istagosti, não? Como assim, como as reuniões, né? E ele pedia que o devoto que se sentia os devotos que não lhe gostavam um do outro, ele pedia que um elogiara o outro, né? Uma coisa assim. Porque sempre temos algo a apreciar em los demás, né? Então, eu penso que é isso, apreciar as boas qualidades dessa pessoa e querer realmente participar desse movimento de Chaitanya Mahaprabhu, Sankirtana. Então, isso Mahaprabhu vai estar, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna vai estar feliz quando nós outros participamos disso, né? Ou seja, de uma maneira muito, muito real. Ou seja, eu quero participar porque realmente isso é o mais importante, a glorificação a Krishna é o mais importante que há. Então, se uma pessoa vem a que se um perro, eu vou a realmente prestar atenção a isso, eu vou estar deixando ao lado essas considerações sutis, considerações relativas, que há considerações relativas mesmo, né? As pessoas têm alguns defeitos, mas esses defeitos, em algum momento, isso vai desaparecer. E pode ser que Krishna já aceitou essa pessoa, então eu tenho que ter respeito por todos, né? E isso é a nossa filosofia. Então não tem que estar aí preocupado com consigo mesmo, né? Com o mal-estar que uno causa em estar na associação de pessoas que quizá não lhe agradem muito. Pode ser, mas você não vai ter que conviver com essa pessoa o mês todo, não? Entende? A semana toda. Isso é um dia na semana, com 1 hora, 2 horas no máximo. Aí que tolerar isso, não? Aí que tolerar. Porque, cara, quando um vive no templo, é distinto, não? Você é, por exemplo, um brahmachari, um estudante celibatário, está vivendo numa peça com uma pessoa que não lhe gusta e tem que tolerar isso. Aí não é como escapar disso. Não é como. Você está aí, é para isso. Claro, pero se você é um grihasta, vive afuera, fora do templo, e vai ter que... não vive numa comunidade, entende? Você tem que tolerar menos, né? Então, vocês imaginam 1 hora por semana, 2 horas por semana que ser.
Isso é um sacrifício que vale a pena. No, para puedo hacer una Ah. pregunta. Y si esta pregunta que hizo también es todo lo contrario. Es un devoto, una devota, otra persona quiere ir a todos los programas, pero le pasa al revés, que porque no es del mismo, o sea, no es discípulo del mismo guru, entonces no lo recibe. Pero esta persona quiere estar ahí, porque quiere asociarse con los devotos. No le interesa, digamos, que quién sea su guru. Lo importante para esa persona es reunirse con los devotos, con los Vaisnavas, con los maestros y escuchar sus charlas, ¿no? Aprender más. ¿Qué consejo le puede dar a esta persona que tal vez le dice, no, usted pertenece a este otro lado, no puede venir aquí, por ejemplo, ¿no? Vaya donde se reúnen los que son de la Gaudiya Math o los de ISKCON, por decir. ¿Qué consejo le daría a este devoto, devota que quiere estar siempre en todos los programas? De cualquier maestro espiritual, con todos los devotos. Bom, se os devotos não deixam, se os devotos não permitem que uma pessoa de outra sanga, né, se associe com eles, né, isso que você explica, né? Ajá. Então, a pessoa que tem esse desejo de associar-se com os devotos, ela não necessita ir allá, porque eles não estão permitindo, né? Então se explica, Bhavagrahi Janardana. O que interessa é o sentimento. Então, esse sentimento de querer associar-se com os demais, isso já está valendo, porque Krishna, o que ele vai perceber é esse sentimento. As pessoas que não deixam um devoto participar da sangha, porque não é um guru distinto, de um guru distinto, isso é como completamente demoníaco isso. Apa Sampradaya é uma coisa absurda. Isso é Apasiddhanta. É uma coisa que não tem nenhum cabimento, que não Sustento. não tem nenhum sustento, né? Porque realmente, então a pessoa que não consegue que tem o desejo de associar-se, pero a sangha não permite porque não pertence ao mesmo grupo, ele tem que desapegar-se disso e estar muito feliz por não estar associando com eles, né? Porque não é boa a associação. Esse grupo, essa sangha, é uma coisa completamente rara, né? Então, Krishna vai estar muito molesto com eles, né? Então, isso não é associação. Então, é melhor estar em casa, ler Bhagavad Gita, escutar uma classe. Isso é muito melhor do que estar associado com essas pessoas, porque isso não é sadhusanga, né? Imagina, eu não permito uma pessoa de estar desfrutando da sangha, de sadhusanga, porque não é discípulo de meu guru. Isso é horrível. Então, uno não tem que forçar nada, não tem que preocupar-se com isso. É melhor não ir, porque você vai estar como perdendo seu tempo, né? Não vai ganhar nada a isso também. Então, o espírito é a comunidade Vaishnava, você como esse sentimento que realmente todos pertencemos a Krishna. E agora temos esses aspectos relativos, né, de sociedade, como ISKCON, Gaudiya Mata, Gopinata, coisas assim. E isso é para realmente são questões práticas, né? E todos e ter um guru significa que esse guru lo vai representar perante Krishna, essa é a verdade. Pero o guru é como um padre, então cada pessoa pode ter um padre, não? Pero Krishna é como o Padre Eterno, assim. Krishna é como o Samasti Guru, Krishna, Samasti Guru. Esse Guru
Adi Guru, Guru original, né? Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. E nós outros temos o Vyasti Guru, que são esses gurus micros, esses gurus que são pequenos, né? Mas são necessários para nós outros, né? Eles que nos conectam com Krishna. E se o discípulo não tem essa concepção que necessitamos de muitos que necessitamos de muitos gurus, que realmente um guru solamente não consegue nos entregar tudo, né? Então esse discípulo não tem a concepção correta. Então os outros temos que evitar essa associação se não somos bem-vindos à união na sangue, porque nós outros não somos discípulos de um guru ex. Então, isso é algo completamente desconectado com a filosofia Gaudiya Vaishnava. Isso não existe, não existe. Então, não tem nem que acercar-se a esse grupo. É melhor estar solo com Bhagavad Gita, escutando uma classe por internet, você vai ganhar muito. Entende? ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro. En el entorno familiar de cada persona, eso es diferente, ¿no es cierto? Bueno, cada persona es un mundo aparte. ¿Cómo se puede separar de un papá, mamá, hermanos, ¿no es cierto? Se presentan problemas. Y estos problemas llegan a ser demasiado fuertes, más serios. Hablaba de la humildad. ¿Cómo debemos reaccionar ante las personas, por ejemplo, que se presentan? Llegan inclusive hasta matar a un papá, ¿no? Un hijo a un papá, a una mamá. Y para no llegar a ese punto, ¿qué debe hacer la persona que está siendo agredida? Puede ser por el papá, puede ser por el hermano, puede ser por cualquier entidad, cualquier persona de la familia. La persona agredida, ¿qué debe hacer en esos casos? Un devoto. Sí, irse, salir de la casa, no sé, separarse definitivamente de la familia y no acordarse más. O sea, ¿cuál es lo correcto que debe hacer la persona cuando ocurre ese tipo de situaciones en el entorno familiar? Claro, você pergunta, na sua família, membros familiares estão usando de violência contra você, que é uma devota, assim? E isso pode causar muitos danos, né? Físicos, morais, né? Psicológicos, incluso, né? Então, eu creio que é que alejar-se dessa família, né? Se pode, né? Se é possível, é melhor alejar-se, porque realmente essa não é nossa verdadeira família. Nossa verdadeira família é Krishna, é a família de Krishna. E agora, por um karma, nós outros estamos em uma determinada família. O mau karma é esse, no caso, que você habla, de sofrer tantos maus tratos, agressões, coisas por estilo. Então, é melhor proteger sua integridade física. Por quê? Porque você é uma devota. E sendo uma devota, tem que proteger-se. Então, é melhor estar alejado desses compromissos. Porque essa família não é uma família Vaishnava, não é uma família que lhe vai dar essa do sangue, lhe vai inspirar na prática espiritual. Ao contrário, uma família que lhe vai causar muitos problemas. Então, nós outros temos que entender que o relacionamento, as relações que temos com essa família é algo temporário, né? E é como um breve encontro entre viajantes, né? Utradarapta bandunam sangamaha pantam sangamaha. Ou seja, nós outros, esse encontro que temos, isso é temporário. Então, qual a relação que nós outros temos com nossos padres, irmãos, que ser em outra vida? Se você toma a outra vida, e vai ver que não tem nem relações com eles, provavelmente não. E na vida futura, qual será a nossa relação? Então, nós outros não temos que estar aí sofrendo, né? Por quê? Porque temos que tolerar o meio ambiente desfavorável, mas se nós outros estamos avançando espiritualmente e se isso realmente nos ajuda com o nosso progresso espiritual, aí sim, nós outros vamos tolerar.
e hasta certo ponto, não? Pero tolerar maus tratos, tolerar violências físicas de nossa família, porque simplesmente é nossa família. Se uno pode sair, é melhor sair e desapegar-se, não? Se não é como solucionar o problema, não? Se uno é vítima disso, é melhor alejar-se e realmente proteger sua integridade física para poder praticar. E se você pratica a vida espiritual, todos os familiares vão ser beneficiados também. Entende? Então, você já vai estar beneficiando a todos por praticar vida espiritual. Então, melhor é sair e não participar disso. Se pode. Se não pode, há que tolerar, há que pensar, como no caso de Prahlada Maharaj. Né? Prahlada Maharaj foi torturado por seu padre, não? O seu padre o queria matar, isso muitas tentativas, né, para matá-lo. E Prahlada Maharaj tolerou tudo isso. Porque, claro, ele sempre estava pensando em Krishna, ele estava sempre com Krishna em sua mente, não? E Krishna o protegeu. Para nós outros entendemos que essa lila de Prahlada Maharaj é tão importante para nós outros, por quê? Porque vamos ter a oportunidade de tolerar muitas dificuldades. Né? Pero se as dificuldades são extremas, como você diz, isso causa um certo desconforto físico, problemas que vamos deixar de praticar. Por isso, melhor é se alejar e olvidar-se da família. É? Muito melhor. O sea, esto de olvidarse y desapegarse no es malo en ese aspecto. Não, nesse aspecto não, porque você não pode ajudar e você está sendo ameaçado, né? A integridade física está sendo ameaçada e isso é melhor se alejar desses problemas, porque não é como. É melhor isso. Sí, Maharaj. Bueno, nos gustaría seguir, pero creo que Maharaj ya está muy cerca de su hora de partida, pero esperamos que nos visite pronto y también podamos seguir sus clases por el internet. Y agradecerle mucho, pues, Maharaj, por visitarnos, a Prabhu también por acompañar, Madre Vishakha, Prabhu Chitananda, muy grata su recepción y su prashada y todo, muy, muy amables, ¿no? Y todos los otros también que han colaborado para el programa. Entonces les dejaremos prepararse. Muchas gracias. Jai, Pushpasila Bhakti Pramod Goswami Maharaj ki Jai, Pushpasila Bhakti Guru Bodhana Goswami Maharaj ki Jai, Pushpasila Bhakti Kaiva Tunachana Goswami Maharaj ki Jai, Pushpasila Bhakti Satguru Goswami Maharaj ki Jai, Pushpasila Abhay Charana Vindu Bhakti Goswami Maharaj ki Jai, Pushpasila Bhakti Rakshakshara Goswami Maharaj ki Jai, Pushpasila Prabhupada Sarasvati Thakur ki Jai, Pushpasila Gauri Kishorodas Bhaji Maharaj ki Jai, Pushpasila Satyanu Bhakti Mahashaya ki Jai, Pushpasila Jagannadas Bhaji Maharaj ki Jai, Pushpasila Vishwanath Chakravarti Narottam Das Thakur Srinivasacharya ki Jai, Shamananda Prabhu ki Jai, Das Kaviraj Goswami ki Jai, Sri Sanatana Bhata Raghunath Gopala Bhattaras ki Jai, Gaura Prashad Darashra Padamodhara ki Jai, Namachar Siddhar Das Thakur ki Jai, Pushpasila Bhakti Narayana Goswami. Yashpal Brahmas Vivrari Chara Stotra Sasmat Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj. Muchas gracias. Gracias a usted, Maharaj. Chakal continua esse teatro. Eu tanto memórias, né?